Nesta unidade, vamos dar uma breve introdução ao sistema de banco de dados ADABAS. O ADABAS é um banco de dados muito consolidado e de alto desempenho, que pode ser executado em todas as plataformas de servidor mais populares com baixo custo de propriedade. Ele fornece conectividade de aplicativos de todas as principais plataformas de desenvolvimento e conectividade de dados com ferramentas de dados conhecidas. O ADABAS fornece todos os recursos de administração, monitoramento e segurança necessários para um sistema de banco de dados corporativo. Um banco de dados do ADABAS pode conter vários arquivos ou tabelas. O ADABAS não é um banco de dados relacional, o que pode ser um benefício significativo quando se trata de desempenho e de estruturas de registro flexíveis. Neste exemplo, você pode ver um layout de registro com campos para o arquivo Cruises. Um registro do arquivo Cruises pode conter campos como ID, porto de partida e também número de tripulantes, para os quais também precisamos de alguns dados. Para dados que têm relação entre si, podemos criar um grupo periódico, que pode conter várias ocorrências desses campos, no nosso exemplo, Sailors. Como cada tripulante pode, por exemplo, falar vários idiomas, criamos um campo multivalorado que pode conter vários idiomas para cada tripulante. Isso significa que criamos uma estrutura de documento na qual os arrays podem ocorrer muitas vezes sem criar um registro separado. Em um banco de dados relacional, esse tipo de informação precisaria ser normalizada e provavelmente distribuída em 3 tabelas diferentes. No ADABAS, isso pode se encaixar em um único tipo de registro, portanto não há necessidade de joins ao recuperar ou salvar os dados. O ADABAS também compactará automaticamente os campos vazios antes que o registro seja armazenado. Isso é o suficiente sobre o layout flexível dos registros no ADABAS. O ADABAS suporta tipos de campo padrão, como alfanuméricos, que vêm em 3 tipos diferentes: pequeno, médio e grande, de até 2 GB. Essas strings de caracteres longas são especialmente úteis para armazenar imagens, documentos em PDF ou vídeos. Há também um tipo especial de campo para alfabéticos Unicode. Para campos numéricos, as opções são binário, inteiro, ponto flutuante e decimais compactados ou descompactados. Vamos ver como isso fica no Natural One, da perspectiva de um desenvolvedor. As visualizações dos arquivos ou tabelas do ADABAS são definidas nas DDMs, Data Definition Models. Temos 3 exemplos desses aqui, e podemos dar uma olhada nelas e nos dados que elas contêm ao clicar com o botão direito e selecionar Browse Data. O relatório que estamos criando precisa de um nome, como Cruise, e podemos selecionar os campos relevantes. Para este relatório simples, escolhemos o ID, o porto de partida, o porto de destino, o primeiro tripulante e o seu primeiro idioma. Na guia Report, podemos selecionar a ordem na qual queremos que nossos dados apareçam. Neste caso, escolheremos o porto de partida e gostaríamos de partir de um lugar ensolarado como as Bahamas. Voltaremos ao uso das chaves de pesquisa daqui a pouco. Agora vamos clicar no botão de execução. Criaremos o relatório e depois veremos a lista de cruzeiros com os campos que selecionamos listados por porto de partida. O nome de uma chave ou índice no ADABAS é chamado de descritor. É possível adicionar descritores a todos os tipos de campos, incluindo os grupos periódicos ou campos de multivalorados. Isso significa, por exemplo, que adicionar um descritor aos idiomas dos tripulantes nos permitiria procurar por todos os tripulantes que falam espanhol. O hiperdescritor permite endereçar eventuais requisitos especiais em relação aos descritores definidos pelo usuário. Um exemplo desse tipo é o descritor fonético, que é muito útil para pesquisas de nome em que o som do campo alfanumérico é mais relevante do que a ortografia. O sub- ou superdescritor permitem pesquisar partes de um campo ou combinar partes de vários campos.